Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, comportamento e principalmente sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras jogando o jogo do empreendedorismo brasileiro. E hoje é um tema super sexy, que todo mundo vem pedindo. Entrando no hype dos últimos temas, né? Se tá caro não compre, se tá caro não pague. Qual que é a dor do empresário? O pagamento dos impostos, né? Ainda que seja legal, constitucional, é a dor de muitos empresários, principalmente quando não faz uma boa gestão dos seus impostos. E para falar desse tema com a gente, Dr. Fernando, seja bem-vindo. Cara, aqui no podcast, primeiramente quero te agradecer, mas a gente é uma tradição. Quem se apresenta é nosso convidado. Então sinta-se em casa e coloca lá para nossa audiência, conta para a galera quem é o Dr. Fernando, um pouquinho daquilo que você faz e como a gente vai falar hoje sobre reforma tributária, como a gente dá de cara com esse desafio de forma mais consciente. Seja bem-vindo, doutor. Bom, Felipe, obrigado. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito bacana o podcast, parabéns. Meu nome é Fernando Bittencourt. Eu sou advogado, eu sou sócio fundador do LFB Advogados. E o LFB Advogados é um escritório boutique especializado em direito tributário e societário. A gente tem um propósito do escritório, tanto que o LFB é Law for Business. Então, nosso propósito é ter uma advocacia de negócios e para negócios. É uma advocacia objetiva, dinâmica e que usa o direito como ferramenta para gerar valor para o seu negócio, porque essa é a importância do direito, na minha visão. Sem aquela burocracia do advogado tradicional. Você olha muito como empresário, não como só um escritório de advocacia, né, doutor? Exatamente. Bom, doutor, eu me sinto velho quando me chamam de doutor, hein? Pelo amor de Deus, Felipe. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu sempre fui muito apaixonado por negócio, fui muito apaixonado por operação, sempre gostei muito de entrar em operação, tanto que além do escritório a gente tem uma startup de tecnologia, eu tenho participação em algumas outras empresas, então o negócio sempre me fascinou. E esse fascínio pelo negócio me fez ter, vamos dizer, junto com o meu sócio, uma abordagem diferente para o direito. Que é justamente a abordagem de entrar 360 no negócio, não se ater a simplesmente arranjar problema. Nosso foco é arranjar solução, é entender o negócio, é ver qual ajuste fino que a gente consegue fazer para conseguir gerar mais valor, para conseguir gerar mais eficiência. Boa. Fernando, a gente está falando de reforma tributária no momento que está todo mundo saturado de pagar imposto nesse país, muito por ignorância, falta de conhecimento, às vezes as pessoas pagam mais do que deviam, legalmente falando. Para a gente começar esse bate-papo, qual é o contexto que surge essa reforma tributária? Bom, vamos lá. Pergunta interessante. E agora, voltando, eu gostei muito quando você começou falando... Se tá caro, não pague. Tá caro, não pago. Aí o pessoal falou muito. Bom, tudo bem. Então, se o tributo tá caro também, não vamos pagar. Vamos ver se reduz, né? Sim. Bom, muitos juristas, acho que até na sua área de contabilidade também, costumam falar que a gente vive num manicômio tributário. E, de fato, o Brasil ele tem uma complexidade tributária absurda. Por um lado, isso é muito ruim, porque a gente perde muito tempo para conseguir cumprir com a obrigação acessória, a gente gasta muita energia, tem muito atrito para conseguir calcular os seus tributos. Hoje a gente vive num mundo em que se você perguntar para o ente que está te cobrando o que você tem que pagar, ele não vai te falar, e se você pagar errado, ele vai te cobrar a diferença. Então ele espera você errar para depois ir atrás daquilo que você pagou errado com multa e juros. Então um ambiente que acaba atrapalhando um pouco os negócios. E a reforma tributária, ela já vem há um bom tempo, acho que desde que eu entrei na faculdade de Direito, se fala em reforma tributária. E agora, enfim, finalmente aconteceu, né? Vamos esperar aí 2025, 26, 27, 28, 29, 30, até 33, para ver se de fato vai correr. Porque tudo pode mudar nesse país. Exatamente. No Brasil, até o passado é incerto. Mas o contexto da reforma foi justamente tentar simplificar a tributação. Quem viaja para fora e vai comprar alguma coisa no exterior, você vai no aeroporto depois, você consegue pedir de volta o tributo que incidiu sobre aquela mercadoria. No Brasil, você não consegue nem calcular com clareza o valor do tributo que você pagou. Agora, com IVA dual, que enfim, é o que a gente vai ter com a reforma tributária, você vai ter uma maior clareza de tributação. Você vai ter em tese, né, depois do período de transição, que vai ser muito complicado, acho que vale a pena a gente entrar nesse tema depois, a gente vai ter em tese uma simplicidade, vai ser mais simples, a gente vai ter uma norma só, ao invés de uma norma por estado e mais uma norma por município, então a gente está falando de 27, mais 5.500 normas que a gente teria que analisar. Então, o objetivo da reforma tributária é trazer mais simplicidade e mais eficiência, gerar menos atrito entre governo,
e empreendedores. E você que acompanhou, né, esse processo, que está acompanhando, você, do momento que surgiu o projeto de lei para, de fato, a promulgação, virou um Frankenstein, como muita legislação brasileira, ou seguiu um pouco da essência do movimento inicial? Bom, isso aqui me traz um bom tempo atrás. Eu estava finalizando meu mestrado na FGV, Direito Tributário, e o professor Eurico, que foi pai, vamos dizer, de uma das PECs ali lá no começo de 2021, foi para a turma explicar qual era a ideia da reforma, explicar o porquê que ele entendia que era possível, porque o que se discutia é, gente, Estado e município não vai abrir mão do poder de arrecadação, de controlar a arrecadação de forma alguma, enfim, ser inconstitucional. Então, essa era a primeira trava para uma reforma tão incidental como está sendo essa reforma. E ele explicou, falou em simplicidade, falou em objetividade, enfim. No final, depois desse projeto, que foi apadrinhado pelo Eurico, a gente teve também um projeto do AP. E no final do dia o que a gente teve foi meio que um mix desses dois projetos, com um pouquinho de pitadas de novidades da Câmara e também do Senado. Então, se a gente for pensar na base, se manteve a premissa. Então, é um IVA dual, a gente vai acabar com ICMS, com ISS, com PiscoFins, né, que acho que, em termos de discussão tributária, é o que mais gera discussão. Mas a gente teve algumas vamos dizer, saídas de lado ali que acabaram mudando um pouquinho o projeto original. Então, a gente tem, por exemplo, coisas que até então eram inimagináveis. Imagina, depois da reforma tributária, você só pode tomar um crédito do seu fornecedor se e quando ele pagar o imposto. Então, imagina, você vira, no final, o auditor Sim. do seu próprio crédito. Né? Exato, lógico. Vai ter o split payment que vai ajudar nisso, mas são algumas dessas transformaçõezinhas que mudaram um pouquinho do contexto da reforma. Mas a base é muito parecida com a inicial que a gente começou a discutir lá. Legal. Fernando, pensando que a nossa audiência é formada por gestores, por empresários e não por um público técnico, vamos fazer como se fosse um checklist. Hoje a gente tem no nível municipal quais impostos e quais eles vão ser substituídos, pode ser? Claro. Então hoje no nível municipal eu tenho... Hoje a gente tem que vai ser substituído o ISS. Certo. E a gente tem no nível estadual o ICMS. No nível federal, PiscoFins e IPI. O que a reforma fez? Então, vamos lá. ISS, como é nível municipal, a gente tem uma legislação para cada município. Tem alguns municípios que não têm norma porque não tem o caixa suficiente ali para conseguir fazer uma norma. Ou seja, o tamanho do manicômio tributário. E cada estado também tem a sua própria legislação de ICMS. E a gente tem o PiscoFins, que é federal, que então, em tese, a gente tem somente um ente olhando para isso. Só que eu estava ouvindo num podcast que um estudo, né, enfim, verificou que a gente tem 25 formas diferentes de recolher PiscoFins. Então, mesmo aquele que a gente não está diluindo entre um monte de entes específicos, também tem as dificuldades, porque a gente tem formas distintas de apurar e recolher esse tributo. Então, vamos lá. O ISS, o ICMS e o PiscoFins, eles vão ser alterados. ISS e ICMS para a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o PiscoFins para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IPI ele vai continuar existindo ali por um tempo na Zona Franca, mas está sendo criado um imposto seletivo, que não é como se fosse um substituto, mas vai fazer às vezes. Então, vai mudar um pouquinho o tipo de operação que o imposto seletivo atinge. Então, a ideia é atingir operações que façam mal ao meio ambiente ou à saúde. Então, por exemplo, você vai ter incidência de imposto seletivo, em princípio, sobre tabaco, sobre bebida alcoólica, enfim, sobre esse tipo de produto que traz algum tipo de prejudicialidade à saúde humana ou ao meio ambiente. E essa arrecadação não passa mais a ser responsabilidade do município ou ela continua sendo responsabilidade do município e do estado? Vamos lá, a gente tem meio que um mix, né? E eu imagino que esse mix foi justamente por conta daquele primeiro ponto que eu trouxe, a dificuldade do município e do estado querer abrir mão ali da linha de arrecadação dele. Então, o que a gente vai ter? No final, a alíquota ela vai ser uniforme. Só que a gente vai ter alíquotas específicas da União, do estado e do município. Então, a depender do estado e do município que você tiver, a gente vai ter uma alteração de alíquota. O que isso vai acontecer? Agora é importante trazer um outro ponto. Hoje, a gente tem uma tributação de origem. Então, quando você vai estruturar uma operação, você vai pensar sempre, poxa, eu quero estar em um estado que tem um benefício fiscal, em um estado que tem um custo menor, uma operação, uma logística melhor. A partir de reforma, a gente vai ter uma tributação no destino. No final das contas, significa que algumas cidades que tem mais gente vão acabar ficando mais caras. Isso vai literalmente ter um impacto direto na nossa vida. Sim. Então,
São Paulo, por exemplo, qual que é a tendência? A gente tem uma alíquota municipal maior, porque tem muita gente que está aqui, todas as empresas estão aqui, né? São Paulo, estrategicamente, logisticamente, geograficamente, é muito importante no país e vai ganhar mais relevância ainda depois da reforma, porque a gente não tem mais tributação na origem. Qual que é a tendência? São Paulo fica caro. Então, o controle é esse. O controle é em termos da alíquota específica, que vai ter essa divisão, e do município, estado e federação. Legal. Vamos pensar um caso prático. Uma clínica médica localizada aqui em São Paulo, capital, que está no lucro presumido. O quanto ela é impactada pela reforma tributária? Bom, esse ponto você já começou com polêmica, né? Porque para explicar para todo mundo que está ouvindo a gente, hoje a prestação de serviços no Brasil, em tese, aí vão querer me bater aqui, mas em tese ela é barata em termos de tributação. Ela não tem uma tributação com alíquotas fortes, tal a qual a gente tem, né, as operações com mercadorias. Sim. Então hoje a gente tem ISS, que vai ser substituído pela IBS, de 2% a 5%. E em São Paulo, especificamente para a área da saúde, é 2%. Exato. Na área da advocacia, você tem um regime simplificado, você recolhe para o profissional. Então, imagina o impacto. Então, quando você troca uma alíquota de 2 a 5, ou às vezes até um regime mais benéfico ainda, que reduz essa alíquota de 2%, por uma alíquota que está se falando numa média de 26,5% a 28%, você vai ter um impacto muito importante. Qual que é o ponto, vamos dizer, positivo? A gente vai ter uma facilidade de créditos. Então, por exemplo, eu hoje, como advogado, eu sou uma despesa dedutível para as empresas que me contratam. Sim. Só que tem discussões em alguns pontos específicos, eu não gero créditos de PIS e COFINS. Com IBS-CBS, eu vou gerar crédito de PIS e COFINS, de IBS-CBS e também vou ser uma despesa dedutível. Ou seja, no final eu vou ser um adiantamento de dinheiro por quem me contrata. Qual que é o problema? E quem advoga para a pessoa física? E a prestação de serviço para a pessoa física, nem você falou, a clínica médica. Sim. Poxa, vai ser uma prestação de serviço para a pessoa física. O que vai impactar no final do dia? Preço. Tem uma série de atividades que vão ter redutores de alíquota, mas mesmo com redução de 70%, vamos colocar uma média de 30% de IBS e CBS, a gente está falando de 6%, 9% de alíquota. Muito pouco. É uma gradação muito grande para serviço. E no final da ponta desse dominó, a tendência é aumentar o custo de vida da população como um todo, dependendo do local que ela está. Exatamente. E mais que isso, né, a gente tem também alguns pontos que acabam pegando na jugular da população. Por exemplo, a gente vai começar a ter IBS e CBS sobre locação de imóveis. Hoje, locação é uma atividade que não é tributada nem por ISS, nem por ICMS. Você tem, enfim, imposto de renda na pessoa física e imposto de renda, SSLL e PIS/COFINS na pessoa jurídica. Então, agora, além do que você já tem, você vai passar a ter IBS e CBS. Qual que é o reflexo disso? Aumento de preço, nenhuma empresa, ninguém absorve tributo. Tributo é repassado na cadeia, tributo quem paga é quem consome. Então, a tendência é a gente ter elevação de preço de aluguel também. E esse aproveitamento de crédito, obviamente que a gente tem uma regra de transição ainda, né? Mas como que ele vai funcionar em termos práticos, usando o próprio exemplo da advocacia? Se você presta o serviço para uma outra PJ, quais são os critérios que essa outra PJ precisa ter, a princípio, para aproveitar esse crédito daquilo que você está pagando de imposto, se você pagar o imposto? Exato. O primeiro ponto que você já bem trouxe é pagamento do imposto. Então, você só vai conseguir creditar o seu IBS-CBS se o seu fornecedor lá na ponta tiver pago o imposto. Sim. Qual que é um ponto... Vou dar um passo para trás aqui porque é importante. Boa. Acho que um grande ponto de reforma tributária, só para a gente ter um overview aqui, primeiro, qual que é a ideia? É simplificar. Em tese vai simplificar, né? Mesmo porque acho que hoje a gente não tem nenhum sistema mais complexo do que o nosso, então também o parâmetro não é tão alto para a gente conseguir uma simplificação, né? Então, em tese, vai simplificar. Só que o que vai acontecer? A gente tem um período de transição muito grande e a gente vai ter, nessa transição e depois na virada de chave, um impacto de fluxo de caixa muito importante. E o crédito é um desses pontos que vai gerar impacto de fluxo de caixa. Porque imagina só, então vamos lá, vamos falar de uma empresa que eu advogo e que vai querer tomar o crédito com o meu serviço de advocacia. Vamos supor que o meu serviço de advocacia ele foi pago parceladamente. Em princípio, né? De novo, a gente precisa de mais regulamentação para ficar tudo 100% claro, mas em princípio eu vou pagando o tributo de acordo com o que eu vou recebendo. Sim. Se esse cara for dar uma saída do serviço dele ou da mercadoria, ele não vai poder tomar todo aquele crédito. Para serviço, o impacto até não é tão grande. Agora imagina para um varejo que comprou a mercadoria lá em 60, 90 e vai
dar a saída, às vezes, à vista. Vai ter a tributação inteira ali na saída e não vai ter opção, a gente vai ter split payment, né? Então, split payment é legal falar também, porque qual que é a ideia do split payment? É um sistema que, quando você vender a sua mercadoria, ou prestar serviço, passou cartão, ou enfim, recebeu o Pix, o próprio sistema da instituição financeira, ele já vai mandar para o ente fiscal o que é IBS-CBS e você vai receber só o valor líquido. Então, reduzindo as possibilidades de sonegação. Reduz possibilidades de sonegação. Também isso é essencial, porque lembra que a gente falou no comecinho? Imagina, hoje você só toma, né, depois da reforma tributária, você só vai descontar crédito daquilo que foi pago. Imagina, você tem que ficar, enfim, pedindo guia de pagamento do seu fornecedor para saber se você pode acreditar. O split payment resolve isso. Por quê? Porque, em tese, você passou por uma instituição financeira, já foi feito ali o split, você tem que saber só se ele foi feito à vista, se ele foi feito parcelado, como é que está sendo o pagamento do imposto relativo àquilo que você adquiriu. Mas esse exemplo, se você der uma compra parcelada, você vai ter crédito parcelado, em princípio. Se der uma saída à vista, você vai ter débito. Porque a ideia é por regime de caixa. Exatamente. Então você vai ter um impacto muito importante. E como vai funcionar a regra de transição? Obviamente que eu sei que ela é super complexa, mas se a gente pudesse deixar um pouco mais didático para o empresário que está sofrendo, arrancando os cabelos hoje e achando que ele vai morrer amanhã com a reforma tributária. Vamos fazer um overview da regra de transição? Pode ser? Vamos. Bom, a gente está em 2025. 2026 a gente vai ter um período de teste de IBS e CBS. Então a gente vai ter IBS é uma alíquota de 0,1% e CBS é uma alíquota de 0,9%. Em princípio, a gente não vai ter impactos, por quê? Porque esse 1% que você recolhe de IBS e CBS, você vai abater do valor do PiscoFins que você recolhe hoje. Então, a gente vai continuar tendo PiscoFins, ICMS, ISS e vai surgir IBS e CBS. Apesar de, em princípio, você não ter um impacto de carga, você pode ter um impacto de fluxo por conta de créditos, que é o que a gente está conversando aqui. Só que, lógico, a gente está falando uma carga pequenininha aqui, né? Sim. Você, enfim, pode ter esse impacto de fluxo de caixa. Em 2027... acabou o PiscoFins. A gente vai ter CBS a pleno vapor. E aí vai me perguntar, puxa vida, e vai ficar mais caro ou mais barato? Não sei, a gente ainda não tem definição dessa alíquota padrão, mas vamos supor que seja aquela que eles estavam conversando ali no início da... E não tem alíquota ainda porque vai depender de regulamentação específica. Exatamente, mas a gente teria uma alíquota, vamos dizer, padrão, né? Que seria a alíquota média, que se falou em 26,5%, e aí foram abrindo-se alguns regimes de exceção, já se fala em 28%, 29%, enfim... o futuro a Deus pertence, vamos ver o que vem dessa alíquota única. Mas qual que é o ponto? Então, em princípio, alterando o PiscoFins para a CBS, se você está, por exemplo, no lucro presumido, você deixa de recolher 3,65% e passa a recolher, né, considerando ali 26,5%, 8% de CBS. Isso é bom ou ruim? A gente vai ter mais facilidade com crédito, vai depender muito da sua margem e tal. Mas você já concorda comigo que já é um impacto? É um impacto significativo. Exatamente. Então, 2026, primeiro, sem simplicidade. Você é contador, você já viu que saiu ali os campozinhos extra para você colocar IBS, CBS na nota fiscal. Só que continua lá o campo do ICMS, o campo do ISS, o campo do PiscoFins. Ou seja, são coisas a mais para você se preocupar e não a menos. Então, vamos lá. 26 teste, 27 acabou o PiscoFins. E aí, de 29 a 32, a gente vai ter uma redução gradual de ICMS e ISS, com um aumento gradual no mesmo percentual de IBS e CBS. Então, a ideia é reduzindo de 10% em 10% o ICMS e ISS, e esse 10% ele vai ser substituído pelo IBS e CBS. E aí sim já começa a ter mais impactos. Por quê? A gente não está mais falando de 0,1%, de 1%. A gente já está falando de um percentual muito maior de impacto do IBS e da CBS. E em 2033, se tudo correr como esperado, a gente não vai mais ter ICMS, a gente não vai mais ter ISS, a gente não vai ter PiscoFins, vai ter só IBS e CBS. No meio do caminho a gente também tem imposto seletivo. É que imposto seletivo era muito mais claro antes de sair a regulamentação, ficou um pouquinho mais complicado, porque vai manter IPI lá na Zona Franca de Manaus, enfim, vai ter imposto seletivo sobre alguns bens que ainda está tendo bastante ruído ali no que vai ser tributado ou não. A gente não tem muita ideia de alíquota de imposto seletivo também, tal qual a gente tem essas ideias passadas ali do que seria a alíquota de IBS e CBS. Mas, em resumo, é isso. 2025, último ano que a gente tem de sistema tributário tal qual conhecido até então. 2026 começa um teste, 2027 já não tem mais PiscoFins, começa a ter CBS, e 2029 a 32 a gente vai reduzindo gradualmente ICMS e ISS, até que 2033 é só IBS e CBS.
Perfeito. Fernando, eu vou procurar fazer perguntas bem leigas, embora eu tenha acompanhado um pouco do fluxo da reforma, justamente para a gente deixar isso didático para os empresários. Quando a gente fala de imposto, para a galera, tá muito difícil aquilo que é imposto, aquilo que é contribuição. Então, vou fazer um checklist e você vai me falando se a reforma afeta ou não. O IPTU da minha casa, a reforma afeta? IPTU não. O imposto de renda do meu Olerite? Também não. O IRPJ com a contribuição social? Também não. O IPVA? Também não. E TCMD? TCMD também não. Também não. Certo. Então, esses impostos continuam no mesmo formato atual, com as mesmas regras existentes. Exatamente. Certo. E se eu estou no Simples Nacional? A gente vai continuar tendo o Simples Nacional. Qual que é o ponto aqui? Vou dar um passo para trás também, porque é interessante a discussão. O nosso sistema tributário é tão complexo hoje que, vamos colocar um exemplo prático, software. A gente ficou discutindo mais de 30 anos para saber se software poderia ser tributado por ICMS, ISS ou nenhum dos dois. 30 anos discutindo tributação de software. Qual que é a ideia do IVA Dual, que é IBS-CBS? A gente não vai mais falar em serviço, a gente não vai mais falar em bem, a gente está falando em consumo, em valor agregado. Então, a gente começa a ter uma base de tributação muito mais ampla. Não vai ter discussão se o software é tributado ou não pelo IBS-CBS. Ele vai ser tributado pelo IBS-CBS. Igual receita de locação. Locação, né, locação pura e simples, não era um serviço tributado pelo ISS, apesar de locação, concessão de mão de obra e serviços agregados, sim. Então, você tinha uma série de exceções de tributação que não vai mais ter com IBS e CBS. E onde é que eu quero chegar nisso? O Simples, ele é mantido. Só que o que foi alterado? Foi alterado a base que você vai considerar para fim de faturamento. Então, para quem não sabe, o Simples é um regime que você pode utilizá-lo. Ele é simples em termos de emissão de documento fiscal e de guia. Mas você tem uma limitação para poder optar por esse regime, que é de 4 milhões e 800 mil reais. É uma limitação que, salvo engano, não sei se você sabe de cabeça, enfim, faz mais de 10 anos que a gente não tem uma alteração desse limite. Tanto que um grande problema de clientes que a gente tem no escritório que tem franquias é justamente pensar como é que eu vou reestruturar a minha rede de franquias, porque aquele cara que faturava 3.400 no ano passado, com 15% de Selic, só a Selic já praticamente bateu os 4.800, entendeu? Então fica muito difícil. E o que vai, em princípio, ter impacto para o Simples? Você não vai mais analisar só aquela receita operacional de venda ou aquela receita operacional de prestação de serviço. Você vai ter que levar em conta, para fins desse limite de 4.800, também outras receitas ligadas à sua atividade. Então, esse talvez seja o principal impacto para Simples. Consegue dar um exemplo? Por exemplo, sei lá, eu hoje, vamos pensar que o meu escritório, eu tenho um andar todo e eu loco ele. E eu sou do Simples Nacional e eu loco para terceiros. E essa receita, obviamente, ela não estaria dentro da minha operação principal. Seria isso um exemplo? Exato. Ou, por exemplo, você tem aqui o G4, supondo que é, né? Não está muito longe disso, né? Mas você tem a ala de podcast dele, está locando esse... É uma receita que, apesar de não ser ali a educação, é uma receita que está ligada à atividade dele. Perfeito. Para dar um exemplo mais simples. Mas, enfim, aí já é uma discussão. Sim. Já começa a primeira discussão ali do sistema que era para ser mais simples. E para o Simples Nacional, essa mudança de regra da consideração dos 4 milhões e 800 muda quando? Já mudou em 2025, salvo engano. Perfeito. Legal. E o lucro e dividendos? Lucro e dividendos a gente ainda não teve uma definição, né? A não ser que mas por hora... Por hora, so far so good, a gente não tem tributação de lucro e dividendo, né? Qual que é essa discussão que o Felipe trouxe aqui, só para a gente deixar claro? Dá contexto. Vamos dar o contexto aqui. Hoje, a gente não tributa distribuição de lucros e dividendos. Qual que é a ideia? A ideia é que se você tem uma empresa e você está prestando serviço ou vendendo mercadorias para aquela empresa, você vai tributar toda a sua operação e o lucro daquela atividade você pode distribuir para os sócios sem a tributação. Só que tem todo um histórico disso, eu vou contar rapidinho, que é um histórico legal. Lá, acho que era 1994, por aí, a gente tinha muita sonegação. A gente ainda tem bastante sonegação, especialmente em atividades menores, mas a gente tinha muito mais sonegação, a gente tinha compra de notas e etc. O que se fez para facilitar com que aquelas operações ali que estavam no meio de sonegação, recebiam dinheiro direto pela pessoa física, etc., se regularizassem? Eles ofereceram a não tributação de lucros e dividendos. Por quê? Porque aí
poxa, dos males o menor. Você vai fazer a sua empresa, vai começar a emitir nota, pelo menos você vai só tributar a sua operação, não vai tributar também quando você tirar esse lucro. Sim. Então, enfim, essa, historicamente, é a razão pela qual hoje a gente não tem tributação de lucros e dividendos. E agora é um tema que tem se falado muito. O que eu acho disso? Já vou dar minha opinião. É algo que vai mudar em termos de arrecadação? A gente fez um estudo na FGV, na época do mestrado, para mostrar qual que seria o impacto de você tributar lucros e dividendos, considerando que você vai ter que, né, quando você tem operações com várias empresas, você vai ter que compensar a transferência de lucro de uma empresa para outra. Era um impacto muito pequeno em termos de arrecadação. A gente está falando aqui de talvez 3% de arrecadação. Só que isso gera muito atrito. Porque a gente vai voltar àquela época de você começar a ter todos os seus bens da empresa, você não tirar dinheiro da empresa, você ter o seu cartão de crédito da empresa. Por quê? Gente, se você começa a tributar 15% para tirar o seu lucro da empresa, Não faz sentido. você vai tirar o lucro da empresa? Não vou tirar, vou deixar lá. O que vai acontecer com isso? Dinheiro público gasto para ficar fiscalizando se o empresário está tendo uma vida dupla na empresa ou se está considerando a empresa só como empresa. Sim. Na prática não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema de arrecadação, talvez traga um senso de justiça social, mas de novo, gente, tributação, o empresário não absorve, tributação é passado na cadeia. Se aumenta 15% do dinheiro que o cara vai tirar da operação dele, ele vai aumentar o valor do produto final dele, porque a operação tem que gerar lucro. E, Fernando, como que você vê o imposto de renda nesse bolo todo dos impostos no Brasil, né? Ah, vamos mexer no imposto de renda, não vamos mexer. Em época eleitoral todo mundo promete e nada muito acontece em termos práticos. Você como tributarista, como que você vê esse movimento do imposto de renda no Brasil? Você diz em termos de aumento de alíquota, aumento de alíquota, de imposto reformar renda? a própria legislação, de trazer alguns limites de isenções, alguns critérios. Esse tema sempre em período eleitoral cai na mesa de novo, né? A galera prometendo que a gente não vai pagar mais imposto de renda no Brasil. Como que você vê, em termos técnicos, esse movimento do imposto de renda no Brasil? De estar em hype, né? Tá hypado. De novo, acho que é muito mais uma questão que os políticos vendem como justiça social. Então, a ideia é você... Lógico, hoje a gente tem um limite de isenção do imposto de renda que ele é muito baixo, né? Sim. Enfim, então pouco faz estagiário sentido... tá pagando, né? Exatamente. Faz sentido aumentar esse limite de isenção para fins de justiça fiscal, social? Poxa, pode fazer. Só que o que a gente tem que levar em consideração a gente tem um custo para gerar o Estado. Se sai uma receita que é tributada hoje, vai ter que gerar um aumento em uma outra tributação. Ou reduzir gasto, que não querem, né? Reduzir gasto, enfim, não vamos nem entrar nesse tema aqui porque parece que é palavrão. É igual falar sobre DIFAL para varejista, né? O pessoal é perigoso tomar uma pedrada. Mas é isso, você vai tirar de uma... Você vai ter que arrecadar de outra. E aí eu volto para aquele ponto que a gente começou no começo. Gente, vai tudo para o consumidor final, é tudo repassado na cadeia. E com a reforma, o Estado vai ter renúncia fiscal ou não? Em termos práticos. A gente não vai saber até eles realmente fazerem determinarem qual é a efetiva alíquota que a gente vai ter de tributação. Mas, considerando o Brasil como o Brasil, apesar que a gente tem uma complexidade para saber o que a gente tem hoje de tributação, imagino que a ideia é manter, pelo menos o discurso é que mantenha a carga tributária, então que não tenha alterações. Perfeito. Fernando, em 2026, especificamente período eleitoral, você acha que uma mudança de cadeira traria alguma reviravolta na reforma tributária ou não? Puxa, polêmica, né? Isso é difícil dizer, porque já está ali, já em tese, a gente tem uma emenda constitucional, né? Você acha que é difícil de voltar? Eu acho difícil voltar, talvez uma trave. É difícil. A gente nunca sabe. Dá pra prever né? o futuro. Né? É difícil prever o futuro, é difícil. E, cara, como que você vê, ou se você tem algum contato com isso, como que a imagem do Brasil nesse projeto de simplificação tributária reverbera no exterior? Você acha que isso... o exterior tem visto com bons olhos o Brasil dando um passo no sentido de simplificar a carga tributária, de simplificar o recolhimento dos impostos, ou isso pouco tem ajudado na imagem internacional do Brasil? Eu acho que de certa forma ajuda. O regime de IVA, eu até fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre surgimento de IVA. Quem criou o IVA pela primeira vez foi a França. O regime, enfim, foi um sucesso lá, acabou indo para a União Europeia. E agora, mais de 100 anos depois, a gente está adotando aqui no país. Um delay pequeno. Um delay pequeno e a gente ainda, como é muito bom, a gente está mudando aquele IVA que deu certo para todo mundo fazer um IVA dual. Mas enfim, né, não vamos entrar nesse mérito. Qual que é o ponto aqui?
Eu perdi aqui agora qual que era exatamente o que Como que o mercado internacional, a comunidade internacional exato, olha para o Brasil em relação a essa simplificação? Eu voltei aqui na minha historinha lá da França, desculpa, pessoal. Eu acho que vai ver com bons olhos. Só qual que é o ponto? Hoje a gente está com... Enfim, a gente advoga para alguns clientes multinacionais. A gente está com, vamos dizer, um pé no freio. Porque é muita instabilidade. A gente não sabe exatamente... Enfim, a empresa não sabe onde vai pisar. O custo do dinheiro está ficando muito alto para empreender. Porque, assim, gente, começa a aumentar muito os juros. Por que você vai arriscar o seu dinheiro empreendendo se você pode deixar na renda fixa e ganhar mais de 1% ao mês? É isso que a gente tem que levar em consideração. Então, isso trava a atividade não só interna, mas também internacional. O que eu acho? Eu acho que vai ter um holofote maior quando efetivamente a gente começar a implementar. Aí eu acho que talvez vai trazer realmente um pouco mais de otimismo para o investidor estrangeiro. E você acredita que uma simplificação tributária ela tende a tornar o Brasil mais propício para ser um ambiente de negócios? É um dos pontos que acho que é essencial, porque quando você tem um cliente de fora que vem pela primeira vez e você tenta explicar como é que funciona a tributação no Brasil, isso já por si só já é um susto, especialmente para quem está na Europa, para quem está nos Estados Unidos. Então, eu vejo a reforma tributária, se feita da forma correta, né, se a gente não meter os pés pelas mãos, começar a criar muito regime de exceção e acabar voltando, continuando com o pezinho ali na complexidade que a gente tem hoje, eu vejo com bons olhos e vejo que isso aí vai estimular o investidor estrangeiro. Por quê? Porque o ponto, acho que principal da reforma é clareza. A gente vai saber com mais clareza qual que é a carga tributária. Porque você vai fazer investimento hoje, o que você quer saber? Quanto eu vou gastar para calcular quanto eu consigo vender e quanto eu vou ter de retorno. Hoje é muito complicado você conseguir calcular quanto você vai gastar, porque de novo, muitas combinações. Um manicômio tributário. Então, só de ter clareza, eu como investidor já fico mais confortável. Provavelmente, o cara lá de fora que está acostumado a ter essa clareza também vai se sentir mais confortável. Tem um case interessante. Uma determinada vez eu fui atender um cliente colombiano e ele estava com uma dúvida sobre ITCMD em relação à herança, né? E foi super complexo. Além de ele ter pouca familiaridade com o português, ainda que faz espanhol, foi muito difícil para ele dele ter clareza de quais eram os critérios do por que ele ia ter que pagar ITCMD, como que isso funcionava, o que era um inventário no Brasil. Então, e é algo que relativamente é simples, né? Pra gente que tá na área. Então, acho que esse também é um objetivo, de deixar as coisas mais transparentes, ainda que de repente não seja a alíquota que a gente gostaria que fosse, né? Exatamente. E, Fernando, você contato com o empresário todos os dias, né? Muito nesse ambiente de negócio. O que você tem visto a galera fazer? Como que a galera, pensando no empresário, como a galera está se preparando para a reforma tributária? Bom, aqui vai ficar até um aviso para todo mundo. Palestrei no G4, agora no evento de NRF, e me surpreendeu que as pessoas elas não estão lidando com a reforma como se fosse algo real. Sabe quando sua mulher engravida que demora para cair a ficha? Eu sinto que, especialmente para empresas pequenas até médias, ainda não caiu a ficha da reforma tributária. Isso não vai pegar, né? Exatamente, ou não, vai ser simples. Gente, a gente está falando de 6 anos do regime extremamente complexo que a gente tem hoje com um novo regime. A gente vai acumular regimes. E outra, é o que você trouxe, Felipe. Sonegar vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, assim, não vai ter muita alternativa a você cumprir todas as regras. E você não acredita que aí a gente puxa um gancho para que os empresários pensem numa renegociação de modelo de gestão das próprias empresas? Porque o que eu sinto, né? Principalmente no pequeno empresário, e aí não é uma crítica ao regime do MEI, né? Mas quando o cara começa lá com o negócio, eu sei que o MEI foi um incentivo para dar um up, né, no empreendedorismo, mas ele começa a tratar o negócio dele na hora dele fazer a própria DRE, na hora dele fazer tabela de precificação, como se imposto nunca fosse pagar. Isso quando tem a DRE, né? Quando tem. Mas ele não calcula que ele vai ter que pagar imposto. Sim. E aí ele acaba distorcendo o negócio dele, perdendo margem, enfim. E aí chega no momento que ele precisa pagar o imposto, ele fala, não, aí ferrou, não consigo trabalhar. Você não acha que esse também... Eu estou tentando ver o copo meio cheio sempre, né? Sim. Mas não é uma forma de nós empresários repensarmos nosso modelo de gestão de negócio? Com certeza. Entender, será que vale a pena manter esse produto, esse serviço? Vou remodelar, vou transformar o meu negócio num outro modelo? Você consegue ter essa visão que é um gancho para, de repente, a gente mudar a forma de ver? Com certeza. Aí a gente volta de novo para a transparência, né? Só o fato de você saber preto no branco
a sua carga já te ajuda a olhar para isso enfim, com mais cuidado, com mais dedicação. E ainda o fato de você não ter opção a não ser gerar sua nota fiscal, pagar o seu imposto, de uma certa forma vai forçar, enfim, que todo mundo esteja em compliance com a norma tributária. Então, enfim, eu acho que como consequência, realmente a gente vai ter os empresários mais atentos a isso. De novo, mas acaba sendo uma consequência que é por obrigação. Hoje, que ainda não começou, a gente não teve ainda a virada de chave, eu vejo que muita gente não caiu a ficha de que a gente está prestes a mudar um regime de tributação, né, que ocorreu por muitos anos e é uma mudança extrema. E o que acontece também é que quando houver, né, esse processo de fiscalização, e se ele tender a ser eficiente e justo, a gente também conseguiria equalizar alguns negócios, né? Diversas vezes já ouvi a pessoa falar, mas eu não consigo vencer meu concorrente porque ele não paga o imposto. Uhum. Eu já vi um caso específico numa licitação, 2 concorrentes, o cara ganhou a licitação, ganhou por um preço muito baixo, e a outro concorrente falou, não, mas ele não vai, eu não consigo competir com ele. Aí um terceiro falou, mas por que você não consegue competir? Não, porque ele não paga imposto. Já tem licitação, né? Não, ele não paga imposto. Se normal fosse, ainda que injusto, né? Eu acho que a gente tem uma carga tributária desfavorável em muitas das áreas no Brasil. Mas se todo mundo estiver na mesma página, se nós dois somos advogados e nós dois estamos na mesma regra do jogo, isso tende a ter um equilíbrio e a gente conseguir competir de forma mais igualitária, né? Exatamente. Porque hoje, até dando um passo para trás, a complexidade tributária, ela é complexa, mas ela gera muita oportunidade. Sim. Então, hoje no Brasil, você pode ter 2 lojas no mesmo lugar, vendendo a mesma coisa para o mesmo público, com carga tributária totalmente diferente. Por quê? Porque, às vezes, uma das lojas tem um centro de distribuição no Espírito Santo, com regime especial, e aí vende o e-commerce por Minas Gerais, com regime especial, enquanto outra loja está com a operação inteira em São Paulo, sem regime especial nenhum. E é o que você falou, no final, vamos voltar para aquele ponto, tudo passa no preço. Sim. Não tem como o empresário ficar absorvendo o custo, porque a ideia de você ter uma empresa é gerar lucro. Sim. Então, no final, acho que realmente, a partir do momento que a gente para de ter incentivos e que ainda que a gente vá ter alíquotas reduzidas para um determinado setor ou outro, é o setor inteiro junto, entendeu? Então vai ter uma alíquota reduzida para a advocacia, para todos os advogados. Né? Vai ter uma alíquota reduzida para a contabilidade, para todos os contadores. Então, isso realmente vai colocar todo mundo muito mais em linha. Por isso que 2025 é muito estratégico, porque é o começo do fim de você utilizar a complexidade tributária para jogar ao seu favor. Sim. Né? Para você conseguir um fôlego extra para chegar lá em 26, em 33 e ter uma gordura a mais para queimar. Para aquela mudança de fluxo de caixa não te machucar tanto quanto pode machucar o seu concorrente que não se antecipou, que não usou o melhor do regime que tem hoje. E entendeu? por isso que utilizar a ferramenta de planejamento estratégico é essencial. Porque, eu não consigo olhar para 3 anos na frente, mas agora não é querer, é precisar Exatamente. olhar 3 anos na Vai frente. ser questão de sobrevivência. Muito bom. Questão de sobrevivência no negócio. Porque, vamos lá, de novo, eu gosto de focar no varejo, porque varejo está na pontinha da cadeia e acaba sofrendo muito, né, com tributação. Imagina você no varejo, o impacto de fluxo de caixa, de você pagar a sua mercadoria ali parcelado, hoje você tem todo o seu bolo de crédito a seu favor para utilizar na saída e não conseguir utilizar. O varejo, se tiver crédito acumulado, vai ter que utilizar em 240 parcelas. 20 anos utilizando o crédito que ficar acumulado de ICMS, por exemplo. Então, imagina o impacto do fluxo de caixa. Olha a importância que é você se estruturar agora para aproveitar melhor esse regime, entendeu? E por que é importante se antecipar? Deixa eu trazer mais um ponto, só rapidinho, que é muito legal. Então, olha a importância de antecipação e como tem setores que fazem isso. A gente ajudou a fazer o estudo tributário de um estudo para a Fiesp para falar sobre tributação de biocombustíveis. Por quê? A preocupação deles era mostrar para o Estado, era mostrar para o governo qual que seria o custo, qual que seria o impacto, qual que é a importância dos biocombustíveis para fins de sociedade, para fins de Estado e etc. Então, a gente fez todo um estudo de carga para falar, gente, para sobreviver, a gente tem que precisar de pelo menos isso, vai ter que manter esse tipo de benefício que é rede, a gente vai precisar de uma redução proporcional aqui em relação à IBS, etc. Olha só a diferença. Você chegar lá em 2024, já ter o seu estudo, a sua carga tributária e já mostrar para os entes públicos, para a gente conseguir funcionar, a gente vai precisar de pelo menos isso aqui, tá ok? Era isso que todos os setores deveriam estar fazendo. Agora ficou um pouco tarde, a gente já tem a lista ali de exceções, etc. Mas esse era o caminho, para você demonstrar não só, nosso serviço vai ficar caro. Só chorar. Como assim vai ficar caro? Você sabe quanto você paga hoje?
Pergunta para alguém que vende mercadoria se ele sabe a carga tributária. Não sabe. Não sabe, entendeu? Como é que você vai querer brigar por uma redução de IBS, CBS, ou falar que seu setor vai ter um aumento de carga tributária, uma redução, se você não sabe nem o que você paga hoje? Uma ignorância, né, sobre o que ele tem de informação É que é hoje, né? difícil, realmente difícil, né? é complexo. Você vai precisar contratar uma assessoria, uma consultoria para conseguir fazer todos os levantamentos. A gente tem quebra de cadeia, então não é simplesmente pegar 18% de CMS e 9,25% de PiscoFins. A gente tem crédito, enfim, é complexo mesmo. Só que chegou a hora de fazer. Legal. E, cara, o que você poderia dar de conselho para o empresário? De repente, o público que está nos assistindo, não, eu estou no Simples Nacional, vou continuar assim. Porque também tem a galera que só pensa nesse formato, né? Não quero mudar minha linha de raciocínio, não quero crescer. Mas para o empresário que tem essa mentalidade aberta, que quer crescer, que quer inovar, que está vendo o copo meio cheio, o que você daria de dica para ele, tipo checklist para o cara começar a fazer? Além de buscar conteúdo, obviamente. É se antecipar, né? Antecipação é mãe de sucesso, enfim. Qual é o grande ponto? Eu ouço muito isso. Não, mas eu estou no Simples. Gente, vamos lá. Vamos supor que continue não sendo atualizada. Então, ainda que você não cresça a sua operação está crescendo por conta de inflação. Sim. Seu faturamento está crescendo sem crescer o valor do dinheiro que você está recebendo. Então, isso por si só, você já em tese tem dias contados. O achatamento do imposto de renda vai ocorrer com o Simples. Exatamente. E aí, outro ponto, que é um ponto que a gente discute muito com o pessoal que está no presumido e tem medo de mudar para o lucro real. Gente, você tem uma atividade, você tem que querer crescer a atividade. Sim. Poxa, eu não quero atingir 4.800, mas assim, pelo amor de Deus. Vamos atingir 4, 5, 10, 15, 20, 100 e vamos só se antecipar já para entender qual vai ser o impacto disso no nosso preço, na nossa carga, na nossa operação, entendeu? A minha dica é, sempre olha para frente, né? Primeiro ponto, eu vejo que muito empresário pequeno não tem uma DRE. DRE é a mãe do negócio. É pela DRE que você vai saber exatamente qual que é o seu maior custo, termômetro, né? O que você consegue reduzir, o que você precisa aumentar, qual que é a relação entre sua receita e sua despesa. Então, muitos empresários que estão no Simples, até no presumido, acabam não usando tanto DRE com o papel que ela tem. E aí, outro ponto, além de você fazer a sua DRE de hoje, do presente, para você conseguir até ter um termo de comparação de como está a sua atividade, todo final de ano, projeta a sua DRE para o futuro. Orçamento, né? Planejamento orçamentário. Exatamente. Planeja. Puxa, eu acho que eu quero crescer 20% a minha receita. Projeta quanto que a sua despesa cresce junto. Será que ela vai crescer mais que 20%? Porque aí você tem que repensar. Para você conseguir, porque não adianta nada crescer faturamento e reduzir margem. Não mesmo. Você vira escravo Muito da sua operação. Thales, faturamento é ego. Faturamento simplesmente o que interessa Lucro, é o lucro sanidade que e vem do seu caixa é bolso. rei. Exatamente. Então, faça DRE, tenha controle de todas as suas receitas, de todas as suas despesas e mais que isso, faça DRE para frente, projetada. Se conseguir, começa projetando 1 ano, Sim. aí projeta 2, aí projeta 3, aí você vai ver que você vai estar num ano já pensando, puxa vida, se tudo der certo e vai dar certo, daqui a 2 anos você é obrigado a ir para o lucro real. O que eu vou fazer com isso? Começa agora. Qual que é meu plano? Vou começar. E a galera tem um medo do lucro real, que eu, enquanto contador, não consigo muito compreender. Porque se você tem controle, se você está preparado, não é um bicho de 7 cabeças, né? Legal. Exatamente, a gente volta para aquele ponto, né? O pessoal não tem DRE. Lógico que vai ter medo do lucro real. Fernando, como que as pessoas conseguem? Você vive aí produzindo conteúdo, você participa de diversos eventos. Como que a galera que quer acompanhar você, trazendo elogio, você consegue produzir conteúdo de forma didática, né? Sem aquele estigma do advogado que começa a jogar um monte de confete para deixar o conteúdo mais difícil e que acaba não pegando o objetivo final, né? Como que as pessoas procuram você, acham você, onde as pessoas conseguem consumir seu conteúdo? Bom, comunicação é para comunicar. Eu nunca consegui entender toda essa rebusquez que o advogado usa para aquela pompa. Gente, o que interessa no final do dia é o que a outra pessoa do outro lado entende o que você quer dizer. Então, o nosso propósito no escritório é justamente ter um contato mais objetivo. A gente faz sumário executivo, entendeu? Que é o sumário do sumário, que é só para o CEO, para o CFO, quando for ver, ele entender o que é importante para ele, daquele parecer de 25 folhas. Sim. Então, enfim, objetividade para a gente é premissa básica. Quem quiser me acompanha no Instagram, é @nandobittencourt_, e me acompanha também no Instagram do escritório, que é lfb.advogados. Muito bom.
Fernando, obrigado pela companhia. O objetivo aqui era tornar esse assunto super complexo e um pouco assustador para a maior parte dos empresários, um conteúdo mais didático. É por isso que eu quis provocar esse checklist de coisas bem simples, inclusive. O imposto de renda vai entrar, não vai entrar? O IPTU da minha casa vai mudar, justamente para a gente publicar informação. A informação e o conhecimento ele precisa estar disperso pela sociedade. Então a gente, como comunicador, precisa trazer isso para a rede e colocar isso para a nossa audiência. Então, muito obrigado novamente, sempre muito bom trocar ideia com você. Eu que agradeço e parabéns, porque isso é um papel educativo, é um papel de educação. Esse é o tipo de conteúdo que as pessoas têm que ter acesso mesmo, porque é importantíssimo. Sim. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Conte comigo numa próxima. Muito bom, tamo junto. Galera, você que quer acompanhar nosso conteúdo, que quer estar sempre por dentro dos temas que a gente traz aqui no Papo Empreendedor, queria te pedir, assina aí nosso canal no YouTube, dá um like lá no Spotify para você também fortalecer esse trabalho educacional mesmo, como o Fernando trouxe. O objetivo aqui é levar conhecimento para os empresários, para os gestores. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.